dia pra lá de especial. A zebra passeou solta em São Paulo. O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1-0 e disse adeus à invencibilidade de 5 anos em casa na Libertadores. O resultado também classificou os paraguaios e pressionou o time de Abel Ferreira a vencer a última partida contra o Júnior Barranquilla para não correr riscos. No Rio, com gol de Pedro, o Flamengo derrotou o Estudiantes, carimbou a vaga nas oitavas e projeta o Superclássico de sábado contra o Verdão pelo Brasileirão. Hoje o Corinthians precisa do empate diante do Peñarol no Uruguai para confirmar a liderança no grupo E. Já pela Copa Sul-Americana, o Bragantino foi até a Argentina e deixou escapar a vitória sobre o River Plate nos acréscimos. O Botafogo atropelou o Independiente Petroleiro no Paraguai e já garantiu pelo menos os playoffs. Mesma situação do Grêmio, que bateu o Palestino em Porto Alegre. O Vasco perdeu de virada para o Olímpia fora de casa e deixou a decisão para a última rodada. E na Vila Belmiro, o Santos, com o Neymar no camarote, abriu 2-0 sobre o San Lorenzo, mas deixou o time argentino empatar. Resultado que fez o técnico Cuca cobrar reforços da diretoria. O pessoal ali, pô, mexeu mal. Cara, você acha que eu sou burro para tirar o Roleiser? Lógico que vale a pena classificar, mas nós não temos elenco para ter 3 frentes. Só se a gente no meio do ano arrumar. Claro que ficou mais difícil, né? Porque agora a gente não depende apenas do nosso resultado na última partida. Mas a gente vai encarar a última partida, como encarou todos os jogos nessa fase, em busca da vitória. E depois que acabar a partida, a gente vai saber quem é que vai classificar em primeiro e em segundo. Com este volume ofensivo, nós não podemos fazer só 3 gols. Claro que o adversário também joga e também tem mérito, mas nós temos que ter mais eficácia e mais qualidade na frente, no momento de finalizar. Após 2 dias do jogo do Bahia, conseguiram entregar-se àquilo que era a missão deles e conseguirmos a vitória, que era o nosso objetivo, para ficarmos dependentes de nós próprios. Estamos apurados para o play-off, mas nós queremos seguir de forma direta para a próxima fase, portanto, fiquem aberto isso. Temos que ganhar, sabemos, o último jogo do grupo, mas antes disso ainda temos no sábado mais uma batalha. Foi um ambiente de chateação, é óbvio, um ambiente pesado, porque nós fizemos um grande jogo, tínhamos a partida na mão, fizemos 1-0 e tivemos outras oportunidades para ampliar o marcador. E infelizmente, assim como aconteceu lá no jogo em Bragança, a gente acabou tomando gol praticamente no último lance. Sei, parabenizei toda a gente, também parabenizei o Pedro. O Pedro é um jogador especial, eu acho que no Brasil não há nenhum jogador com as características dele e com o repertório dele em termos técnicos. Com certeza que há jogadores mais rápidos do que ele, há jogadores mais fortes do que ele, mas em termos de repertório técnico... A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipa que já não perdia há 17 jogos em casa. Agora sim o programa fica completo com eles por aqui. Bom dia pra você, Cicinho! Dória pediu rescisão, não aguentou a pressão, mas o assunto mesmo é o Flamengo, classificado sem aquele jogo cancelado ser computado, já está nas oitavas de final, muito bem na foto, graças a Pedro, Cicinho. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. E tava tudo encaminhando o quê? Pro Flamengo chegar bem pressionado contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e aí o Muslera fez o favor de ajudar ele e o Rocher, não sei quem vai pior pra Copa. Exatamente. Tá complicado aí, mas o Flamengo fazendo o dever de casa, e Libertadores é isso, é aproveitar as oportunidades. O Pedro, como matador que é, conseguiu aí dar a vitória pro Flamengo, que batalhou. Então, classificado, tira todo o peso. Agora, Palmeiras, se aguarde. Falando em Palmeiras, em Santos, Libertadores e Sul-Americana, Edu Dracena
você voltou para o planeta Terra, para o mundo dos mortais. Depois de não perder desde 21 na Libertadores, o Palmeiras foi derrotado pelo Cerro Porteño, gol do Verratti. Conhece bem o futebol brasileiro e agora vai ter que vencer o Júnior Barranquilla na última rodada. E o Santos, 2-0, beleza, bonito, legal, deixou empatar o São Lourenço. Renata, bom dia pra você, bom dia meus amiguinhos. Agora eu sei que esses amiguinhos passam quase toda semana sendo derrotados, né? Você, Cici, o Ronaldo também. Apesar que o futebol de ontem do Palmeiras realmente merecia a derrota, né? Não faltou vontade, faltou realmente futebol, técnica, refino, né? Pra ganhar o jogo ontem. Agora o Santos é uma coisa pra se estudar. 2-0, jogando bem no primeiro tempo e tal. Alguns jogadores sentiram. E aí, no final, com as mexidas. E eu disse aqui, torcedor santista, foca no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, porque Sul-Americana deixa pra lá. Ronaldão, bom dia pra você. Bom dia. Tá alegre porque o Palmeiras perdeu? Nem te conheço. Falando em Libertadores, qual é a sensação pra Peñarol e Corinthians logo mais? Bebida Renata, bom dia a você, esses cavalinhos, perninhas. Eu não vou ficar feliz com a desgraça dos outros. Que isso, jamais eu faria uma coisa dessa. Eu estou... O quê, bebida? Um pouquinho só. Eu tô aqui confiante no meu Coringão. Hoje o empate, a gente já tá tranquilo, está em primeiro lá. Então, hoje é Corinthians na cabeça, porque ontem o Abel quase pediu o chapéu, hein? Que pressão, hein? Calma, Ronaldo. Também não é pra tanto. Não sei se... Não sei se exagerar. Então, calma. Calma, né, Abel? Mas tem calma mesmo, não pode ser só no discurso. Como é bom contar com a Fórmula Indy. Ainda mais que teremos 500 milhas de Indianápolis. Eu tô empolgada, motivada. E o Thiago Fagnani, esse é privilegiado, tá lá pertinho, acompanhando bastidores, os pilotos, as equipes, a movimentação. Tudo bem, Fagnani? Chega mais. Chegando, Renata, privilegiado mesmo, nós e toda a equipe da Band. Um abraço para você, para todos que acompanham o Jogo Aberto, muito frio aqui em Indianápolis. Os termômetros marcando 13 graus, mas com o vento a sensação é de 7 graus neste momento, muito frio por aqui. Estamos posicionados no pit lane e mostrar para vocês, porque Indianápolis tá ficando pronto, tá ficando praticamente tudo pronto. O pessoal da organização colocou aqui os adesivos com o nome dos pilotos aqui no pit lane. Aqui é exatamente onde os carros param para as paradas de pit stop. Então a gente está aqui em frente ao box do Hélio Castro Neves. Está aqui Hélio Castro Neves 06, o Helinho que busca sua 5ª vitória em Indianápolis. Ele que é o maior vencedor desta prova, junto com outros 3 pilotos. O Helinho que é uma celebridade, o Helinho que é uma das pessoas mais famosas aqui de Indianápolis. Ontem nós estivemos com o Caio Collet, e que vai largar no fundo do grid após aquela punição, e ele já superou essa questão da punição. Ele que marcou o 10º melhor tempo na classificação, uma ótima classificação, mas por conta de um erro da equipe, uma infração técnica, vai largar no fundo do grid. Ele já superou isso daí, ele e a AJ Foyt já estão trabalhando para esta nova estratégia, afinal de contas, vai largar da parte de trás do grid, então esse assunto está superado. E há uma expectativa ainda com relação a Alexander Rossi, ele está, por enquanto, confirmado nas entrevistas coletivas de hoje. Hoje rola o Media Day. Será que o piloto da Ed Carpenter vai ter condições após as cirurgias de segunda-feira, após aquele forte acidente? Bom, nós separamos aqui um material para todos os fãs que acompanham as 500 milhas de Indianápolis, contando um pouco como foi a quarta-feira por aqui. Tá chegando a hora. O público está ansioso. Ontem a Indy informou que os últimos ingressos de arquibancada foram esgotados. Ou seja, mais de 300 mil pessoas devem estar por aqui no domingo. Mas existe uma preocupação: o tempo. A instabilidade reina nos céus de Indianápolis.
Sábado e segunda, atividades canceladas por causa da chuva. E tem previsão de mais água durante as 500 milhas, hein? Bom, uma preocupação de cada vez, né? Sexta, tem o famoso Carb Day, o último treino livre antes das 500 milhas de Indianápolis. Por aqui, tudo tranquilo, sem carros na pista, mas fora do autódromo, muitas ações com as estrelas do evento. Ontem foi dia de concurso das casas decoradas. Nos arredores da pista, todo mundo capricha. Os jurados são os próprios pilotos. Teve também visita a escolas. Hélio Castro Neves conheceu seu xará. O negócio era interagir, brincar com as crianças. Caio Collet e seu companheiro de equipe, Santino Ferrucci, da AJ Foyt, se divertiram. Essa risada é engraçado, com criança é muito legal e você vê a paixão, eles são um pouco mais inocentes com tudo, então umas brincadeiras super legais que eles fizeram, a categoria tá de parabéns aí de fazer esse tipo de atividade. Esta corrida é gigantesca. Treinos desde o final de abril e diversas ações para o público que vive profundamente as 500 milhas de Indianápolis. Que evento é esse, hein? Já Libertadores Sul-Americana teve título na Europa. A Europa League ficou, sabe com quem? Com o Aston Villa do Dibu Martínez, treinado pelo Unai Emery. O título foi sobre o Freiburg, conquistado na Turquia. Só comemoração. Finalíssima da Liga Europa, jogo único na Turquia, Beşiktaşpark Istambul. E o Aston Villa fez 1-0 no Freiburg num chutaço de Tielemans de prima, golaço já aos 42 minutos de bola rolando. Na sequência, aos 48, o apagão na defesa do time alemão e com liberdade, o argentino Emiliano Buendia encaixou outra bonita finalização, era o segundo. Após o intervalo, antes da entrada de Douglas Luiz, o único brasileiro em campo, Morgan Rogers definiu. 3-0 Aston Villa do goleiro Dibu Martínez e também do técnico Unai Emery, pentacampeão do torneio. 3 taças com o Sevilha, uma com o Villarreal e agora com a equipe inglesa, que volta a comemorar um título europeu de grande expressão 44 anos depois da conquista da Liga dos Campeões da temporada 81-82. Naquele mesmo ano, o Villa também abocanhou a Supercopa da UEFA e em 2001 levantou a extinta Intertoto. A glória do Robozão foi adiada. Que é isso? Você tá louco? Do Al Hilal! Agora, Cristiano Ronaldo e o Al Nassr terão uma última chance de gritar é campeão. Mohamed Sibakan! Contra o desesperado Damak. Bola fechadinho, toque de cabeça! Nem tem camisa 11! Liga Saudita é na Band. Por falar em Liga Saudita, o Al Nassr quer esse título de qualquer jeito. Cristiano Ronaldo, por enquanto, tá batendo na trave ali nas tentativas. Vai ter que enfrentar o Damak, que é treinado pelo Fábio Carilli. Será que o Al Nassr consegue? E o Robozão vai ter mais uma taça no currículo? Se acompanha aqui na Band já já. Bom, seguinte, vamos falar do Santos, que teve uma oportunidade de ouro no jogo contra o São Lourenço. Neymar não estava jogando, mas estava no camarote, levou a filha, acompanhando tudo bem ali de pertinho. E o Santos abriu 2-0, deixou o adversário empatar em 2-2 e o técnico Cuca pediu reforços para o time, né? Ai, Edu Dracena. Além do alívio de Neymar na Copa do Mundo, Neymar Júnior Santos. o caminho de pressão para o Santos, que segue sem ele. E se Neymar não chegou atrasado, viu seu time abrir o placar no primeiro minuto de jogo. Gabriel Bontempo fez o primeiro contra o São Lourenço. Na ausência de Neymar, o parceiro antigo Gabriel Barbosa, de perna esquerda, mandou para a rede. Santos 2-0 antes do intervalo. Só que ainda deu tempo de tomar um susto. Arismendi parou em Gabriel Brazão. O segundo tempo tinha tudo para ser tranquilo. Não foi. O Laser saiu no intervalo.
teve crítica. Cara, você acha que eu sou burro para tirar o Roleza? O melhor jogador em campo. Cara, ele quis sair no primeiro tempo ainda. A gente segurou até o intervalo e ele não aguentou. O Santos, mesmo assim, chegou. Oliva até teve uma chance frente a frente, mas foi o São Lourenço quem marcou, aos 27. Tripitio cruzou, Adonis Frias cortou parcialmente, mas a bola sobrou para Derrites, que mandou para a rede. Porque não é a primeira e nem segunda vez que a gente tem jogo na mão, jogando bem, e a gente não consegue sustentar. Empate do São Lourenço veio aos 39. Gulli recebeu pelo meio e achou aos Mendy. O atacante tirou de brasão e empatou na Vila. O detalhe é que, mais uma vez, o Santos teve polêmica com relação a substituir jogadores. Contra o Coritiba no fim de semana, era o papel que não estava certo, o Neymar que saiu errado. Agora, Lautaro demorou para entrar e o Santos tomou gol com um jogador a menos. O que aconteceu? Eu até perguntei pro Oliva, por que você está saindo? Fica no campo para aguentar a substituição. Aí ele falou que o árbitro pediu para ele sair. Eu falei com o juiz que era para fazer a troca, ele não deixou. Mandou seguir o jogo e aí o jogo seguiu. O nervosismo tomou conta e o Santos correu risco até de perder o jogo. No fim, o empate novamente revoltou a torcida. E agora eliminou qualquer chance do Santos ser líder do grupo D da Sul-Americana. Mas quando não se ganha, todo mundo acaba sofrendo, todo mundo é ruim, o treinador é ruim, a torcida vaia e está no direito dela. Ainda podemos classificar, eu acho que nós vamos classificar, mas não é o suficiente. Não é ficar dando recado aqui, não tem nenhum político não, tem que treinar, melhorar e ganhar os jogos. Que coisa, hein? O que acontece com o Santos? Tomou uma taca, como diria o Cicinho, do Coritiba, e aí tá ganhando de 2-0 dentro da Vila, com a sua torcida precisando do resultado. E aí, Edu, deixa o empate acontecer. Renata, é difícil até de explicar, porque eu estava assistindo o jogo ontem e no primeiro tempo até que o Santos jogou bem. Deu raiva? Então, raiva depois deu, com certeza. Primeiro tempo até que fluiu o jogo do Santos, conseguiu fazer os gols, o Gabriel, né, dando o passe pro primeiro gol, primeiro minuto de jogo já fazendo o gol. Né, o bom tempo, depois no final ali aquele gol de falta, aí volta no segundo tempo, teve as substituições, né, Roleza saindo porque pediu para sair, e aí a gente vê realmente que o Santos acabou caindo de produção e fisicamente também, Renato. Eu acho que o Cuca, nessa parada agora que tiver para a Copa do Mundo, vai ter que treinar bastante a parte física. O Omar Feitosa, que é o preparador dele, vai ter que priorizar os treinamentos físicos para que o Santos aguente os 90 minutos numa intensidade bem alta. E aí, quando você toma um gol e o time está totalmente meio que sem confiança, aí o Santos sentiu o primeiro gol. E aí depois o São Lourenço cresceu, foi para cima, fez o gol. Poderia ter sido pior, né? Tomar o gol no finalzinho ali. Então, acho que aí o Santos é aquela coisa assim, Sul-Americana, ok, obrigado, foca no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que o Santos pode chegar, na Copa do Brasil pode chegar. E no Brasileiro sair daquela zona da confusão. Ronaldão, até os 19 do segundo tempo, estava 2-0. Aí o São Lourenço faz o primeiro, depois com tranquilidade consegue igualar o placar. E o Santos sentiu demais os gols sofridos, não teve reação. E o Cuca foi para a coletiva e explicitamente pediu reforços. E ainda bem que o Neymar estava no camarote, que se ele tá no campo, ele ia voltar lá na defesa, dar dura na turma de novo, porque não é possível, meu. E todo o contra-ataque, eles correm tudo para dentro do gol. E o Brasão gritando pros caras, sai, encosta, diminui, tira o espaço. E os caras vindo tudo pra dentro do gol pra fazer o gol. Então é impressionante. O Cuca tem que pegar essa turma aí e fazer os zagueiros ir pro combate. Não correr pra dentro do gol. Porque toda hora que tomava um contra-ataque, corria pra dentro do gol. Aí chegava no... E saía pra frente. Sobrou pro Gabigol. E falou que tá certo o Gabigol, ele não é político pra ficar fazendo promessa, essa coisa toda. Agora, ele não joga sozinho, ele faz um gol lá de falta, deixa o dele. E a defesa ele tem 10 gols e 5 assistências, mano. Então, é ele, E a torcida ali, você viu, tem nitidamente cuspes, pessoal protestando. Não, aí também foi demais. Cicinho, já passou por demais, isso? Aí foi demais. Graças a Deus, não. Você é galáctico, né, Cicinho? Não, eu tive a sorte dos times que eu joguei, a gente
conseguia os resultados. Lógico, pressão sempre vai existir, ainda mais tratando de jogar em casa. Você abre um placar de 2-0, tem muitas pessoas que falam que 2-0 é um placar perigoso. Não é perigoso, é para quem está perdendo. Então, assim, se você tem uma postura defensiva legal, organizada, por mais que tenha substituição, o Cuca tirou um jogador e aí o Santos perdeu totalmente aquela criatividade que estava existindo. O jogador que entra no lugar, a equipe não pode baixar o rendimento como baixou o Santos. Então, assim, o Santos perdeu para ele mesmo. Se você está bem posicionado, aí é muito mais fácil com os jogadores que o Santos tem de jogar no contra-ataque e ampliar o placar. Agora o Santos foi sufocado e não teve saída. Então é isso que precisa ser revisto. Falando em 2-0, o Grêmio fez isso, né? Conquistou esse placar, segurou o placar e pelo menos nos playoffs da Sul-Americana, com esse resultado, está garantido. O Palestino não foi páreo para a equipe gremista. O tricolor precisava vencer o Palestino do Chile para se manter vivo na disputa da única vaga direta para as oitavas da Copa Sul-Americana. E começou cedo. Chute de Pavon e no rebote, Bright White completou de cabeça. Grêmio 1-0 aos 4 minutos de partida. Estou com sensação boa. Em todo esse tempo onde estava trabalhando, estava pensando nisso, visualizando que queria voltar fazendo gols como antes. Gabriel Meck teve 2 chances de ampliar. De cabeça, jogou para fora. Cara a cara com o goleiro, chutou em cima de Pérez. No segundo tempo, o time chileno começou a levar mais perigo. Munder, atacante cubano do Palestino, perdeu uma chance incrível, chutando em cima do goleiro Everton, convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo. Depois foi a vez do Grêmio perder o seu gol incrível. Enamorado ganhou na velocidade e quis ser garçom. Amuso não conseguiu o chute e foi bloqueado. O gol veio em um lance menos claro. Chute de Pavon de fora da área. Quem diria? Um golaço. O experiente Kahneman, que entrou no segundo tempo, ainda conseguiu salvar o que seria o gol dos chilenos em Porto Alegre. Apesar da vitória por 2-0, o futebol apresentado pelo Grêmio é contestado por grande parte da torcida. O técnico Luiz Castro se defende, dizendo que tem pouco tempo para trabalhar a equipe. No 5º mês do ano, a pressão começa a aumentar em cima do português antes da pausa para o Mundial. Conseguiram entregar-se àquilo que era a missão deles e conseguirmos a vitória que era o nosso objetivo, para ficarmos dependentes de nós próprios. Estamos apurados para o play-off, mas nós queremos seguir de forma direta. Professor, não tem muito tempo. No sábado, o Grêmio tem confronto direto contra o Santos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Não vencendo, pode terminar a rodada no Z4. No Brasileirão o Grêmio está mais complicado, mas na Sul-Americana o Siritor que está liderando o grupo, mas como eles se enfrentam em Porto Alegre na última rodada, só depende do Grêmio, Cicinho. Só depende do Grêmio e não pode correr riscos, né? Fazer o que fez nesse jogo, construir e finalizar. O Grêmio tem grandes jogadores, né? E a esperança do torcedor é isso, que o Grêmio vença as partidas, mas o que chama atenção também é que o Grêmio não tem desenvolvido um bom futebol. E isso faz com que o torcedor já não dê como garantido uma vitória exatamente pelo desempenho do Grêmio. Mas acredito que classifique. Eu quero falar de vitória, empate e derrota de brasileiros na Sul-Americana. O Bragantino, até os 47 do segundo tempo, venceu o River fora de casa, deixou empatar. O Vasco tomou 3-1 do Olímpia e o Botafogo, aí não tem altitude, boliviano jogando no Paraguai, fez 3-0 para cima do Petroleiro. Se liga nos gols. Copa Sul-Americana, penúltima rodada do Grupo E. Jogo na capital paraguaia por conta dos problemas socioeconômicos e políticos na Bolívia. E o Botafogo passou pelo Independiente Petroleiro. Um drible no goleiro, Medina 1-0. Após muitas chances perdidas, no fim do segundo tempo, o time de Franklin Carvalho deslanchou. Cruzamento de Mateu Ponte, seguido pelo desvio de Joaquim Correa, e Barreira ampliou.
Nos acréscimos, em lance que a arbitragem entendeu como gol contra do goleiro Gutierrez após o chute de Correa, 3-0. O Botafogo já está no mínimo nos playoffs, pode se garantir diretamente nas oitavas ainda hoje em caso de tropeço do Caracas contra o Racing em Avejaneda, mas ficou uma preocupação: o fraco aproveitamento nas 37 finalizações da equipe na partida. Claro que o adversário também joga e também tem mérito, mas nós temos que ter mais eficácia e mais qualidade na frente, no momento de finalizar. E hoje não tivemos. Já pelo Grupo H da Sula, no Monumental de Nunes, o River Plate do técnico Eduardo Cudê poupou titulares em função da final da Apertura de domingo e o Bragantino até chegou a abrir o placar com Alex Vinícius. O resultado sustentava a chance de classificação direta do grupo de Wagner Mancini, só que aos 47 do segundo tempo, no rebote de Cleiton, Lautaro Pereira empatou 1-1. E o Braga agora só briga pela segunda vaga da chave, confronto direto na derradeira rodada contra o Carabobo. O River já está pelo menos nos playoffs. No duelo pela liderança do Grupo G diante do Olímpia no Defensores del Chaco, o Vasco também entrou em campo com os reservas, mas se deu mal. Depois da expulsão de Marcelo Salles, interino no banco no lugar do suspenso Renato Gaúcho e do gol de cabeça de Cuesta, o Cruzmaltino cedeu o empate. Troco, aliás, na mesmíssima moeda com Gamarra pelo alto. Só que a casa Cruzmaltina caiu mesmo após a expulsão de João Vitor pela entrada em Alfonso. Com 1 a menos em campo e a pressão adversária, Sandoval se responsabilizou pela virada dos paraguaios. Nos acréscimos, Sebastião Ferreira ainda teve tempo para mais um 3-1. O Olímpia assumiu a liderança da chave e o Vasco caiu para a zona dos playoffs, decisão em aberto. Mas a gente vai encarar a última partida, como encarou todos os jogos nessa fase, em busca da vitória, e depois que acabar a partida a gente vai saber quem é que vai classificar em primeiro e em segundo. Ainda pela Sula, pelo Grupo C, liderado pelo São Paulo, no Estádio Centenário, o eliminado Boston River abriu 2-0 para cima do O'Higgins. Primeiro na individualidade de Facundo Monoa e depois no cruzamento dele para a batida de Gonzalez. Os uruguaios esboçaram uma reação com Thiago Vecino, só que depois veio a batida de longe de Gaston Ramírez, que Carabali aceitou. Sendo assim, o outro gol chileno de Castilho pelo alto não mudou a situação, 3-2, e o O'Higgins segue fora da zona de classificação, porém com chances ainda. Em Montevidéu também, só que no Parque Central, a bola rolou pela Libertadores da América, Nacional e Universitário do Peru, e o 0-0 serviu apenas para o Coquimbo Unido do Chile, sem entrar em campo garantir presença nos mata-matas. Uruguaios e peruanos ainda brigam com o Tolima pela segunda vaga no Grupo B. Na chave F, em Barranquilha, o Júnior, mesmo já sem chances de avançar na Liberta, resolveu atrapalhar os planos do Sporting Cristal. Luiz Muriel, Kevin Pérez e Luiz Muriel outra vez trataram de abrir 3-0 com pouco mais de meia hora de bola rolando. Dali em diante, Iotun e Casanotti amenizaram, mas não evitaram a derrota do Sporting Cristal, 3-2, resultado que manteve o Palmeiras na zona de classificação, atrás do Cerro Porteño. Vários gols também no duelo entre Cusco e Independiente de Medellín pelo Grupo A. Os mandantes peruanos, com Choy Guevara e depois Aldair Fuentes em duas oportunidades, foram buscar um empate diante da equipe colombiana. Nos acréscimos da partida, no entanto, Alexis Serna garantiu o triunfo do Independiente de Medellín, vice-líder da chave, abaixo do classificado Flamengo, 3-2. O Cusco está completamente eliminado. E para fechar, a chave G, que já tinha o Mirassol nas oitavas, agora tem também a LDU. Os equatorianos carimbaram o passaporte com os 2-0 em Quito diante do Lanús, agora na luta apenas pela vaga na Sul-Americana com Always Ready. Felipe Penha contra e Cornejo, numa envolvente troca de passes, resolveram a questão para o time de Daverson e do técnico Thiago Nunes. E agora Libertadores com o Flamengo, que está classificado para as oitavas e ainda nem computaram os pontos contra o Medellín, daquele jogo cancelado. E mesmo assim, o Mengão venceu o Estudiantes por 1-0. Gol do Pedro. Teve pênalti que deram, depois retiraram. E o Flamengo agora já pensa na próxima fase. No Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes e confirmou a vaga para as oitavas de final da Libertadores. É muito importante
toda vantagem é importante, né? E acredito que para o grupo, por quanto a gente trabalha, e esse grupo realmente merece estar marcado, como você falou, na história do clube. O primeiro tempo foi muito amarrado, com poucas chances de perigo para os dois lados. O Estudiantes assustou primeiro. Após cobrança de escanteio, Gonçalo Pires cabeceou para fora. O Flamengo respondeu logo depois com Jorginho. Até que aos 32 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Só que o VAR entrou em ação e apontou falta fora da área. Na cobrança, Léo Pereira bateu firme, mas Muslera apareceu bem para fazer a defesa. O cenário pouco mudou no início do segundo tempo. A melhor chance rubro-negra veio aos 14 minutos. E mais uma cobrança de falta de Léo Pereira. Mas aos 19, saiu o gol que garantiu a vitória no Maracanã. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e a bola sobrou para Pedro. O camisa 9 limpou a marcação e abriu o placar. Estava improvável ali, né? O goleiro não esperava um cruzamento, não sei, mas eu sempre observo o gol, sempre observo um espaço e ali tinha um espaço para fazer o gol. Aos 31 minutos, Paquetá encontrou Pedro com um belo lançamento. O atacante dominou e quase marcou um golaço no Maracanã. Mas foi só. Fim de jogo, Flamengo 1, Estudiantes 0. Com a vitória, o Flamengo segue na liderança do Grupo A com 10 pontos. Além disso, o rubro-negro ainda deve ser declarado vencedor por WO sobre o Independente Medellín. O resultado do julgamento deve sair antes da última rodada da fase de grupos da Libertadores, que acontece na próxima semana. Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Flamengo muda o foco para o Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o rubro-negro encara o Palmeiras, em confronto direto na parte de cima da tabela. Bem, com certeza que o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Vamos estar inteiramente focados no jogo de sábado. Depois vamos outra vez para o jogo da Libertadores e aí o terceiro jogo podemos aproveitar para rodar alguns jogadores. Depois disso, os jogadores internacionais vão embora. Tá aí Leonardo Jardim falando pelo Flamengo, foi um resultado bem importante. O Estudiantes é um time chato, que sempre complica a vida do Flamengo e o resultado foi válido, primeiro, para você já estar nas oitavas de final e não depender ainda do resultado que vai ser confirmado para o Flamengo. A gente sabe do jogo contra o Medellín, porque o Flamengo está na briga direta, Cicinho, e reta pela questão da melhor campanha da primeira fase. E esperando o julgamento, né, vindo os pontos, tem total possibilidade para isso, né, e favorece muito a questão do mando de campo, ainda mais com a torcida que o Flamengo tem. O Flamengo não está jogando aquele futebol vistoso, mas a Libertadores é isso aí, é você superar as dificuldades, também a retranca das equipes adversárias contra o Independente. Conseguiu isso, né, com esse gol do Pedro. E o objetivo é a classificação. Você classifica passa da primeira fase como líder, você tira todo um peso e aí no mata-mata é fazer prevalecer o mando de campo e a força que o Flamengo tem. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai para as finais dessa competição porque é uma das equipes mais fortes. Edu, e daqui a pouco com os pontos que ainda não vieram, mas virão, e se ganhar do Cusco, que está eliminado em casa na última rodada, tem tudo para fazer essa melhor campanha. E a gente fala muito em desfalques, é difícil um time que não conta com a Arrascaeta, tá bom, é um timaço, tem opções, a gente sabe, mas titulares são titulares. E o Arrascaeta tá fora, o Pulgar faz tempo que tá fora. Então, o Flamengo ele tem seus problemas, está jogando um futebol para o gasto, mas suficiente para cumprir objetivos, já que foi eliminado na Copa do Brasil. Fez o dever de casa ontem, né, Nath? A gente sabe do potencial da equipe do Flamengo. O Flamengo tem jogadores, por mais que você falou desses desfalques, mas você vê jogadores como o Pedro resolvendo, o Paquetá entrando no segundo tempo também. Então, são jogadores que qualquer jogada pode fazer a diferença, e como fez o Pedro nesse gol. Então, eu entendo que nenhum clube hoje está jogando um futebol vistoso, né? Que a gente estava conversando aqui, mas eficiente.
Não, é eficiente, o Flamengo foi eficiente. Saiu sim da Copa do Brasil, trouxe uma pressão desnecessária, porque achou que já estaria na próxima fase e acabou meio que desrespeitando a equipe do Vitória. E agora, dentro de casa, na Libertadores, fez por merecer essa vitória e passou para a próxima fase tranquilo. E vai classificar em primeiro, de geral todo, Renato. Isso não tenha dúvida, até porque jogando em casa agora com o Cusco já era. Tem o Rivadavia, tem o Rosário Central nessa briga. Vai ser legal, mas o Flamengo tá bem na foto nesse sentido. Agora, Ronaldão, quero falar do Pedro, que deu uma resposta para não convocação para a Copa do Mundo, fazendo gol e girou bonito. O Muslera colaborou bem também, né? Goleiro de Copa do Mundo. Que coisa, mas o Flamengo, ele tem muitas armas, tem muitos jogadores, não está realmente fazendo aquele massacre, não está atropelando adversários, mas está chegando naquilo que é necessário, vencer e mostrar que tem potencial para uma temporada inteira. E você falou tudo, esse time é chato, esse Estudiantes é time chato, jogando fora de casa, fechadinho, um goleiro chato também, tudo chato, mas teve o Pedro, inspirado, mostrando para todo mundo que não foi, vocês que não foram convocados aí pelo Ancelotti, continuam respondendo. O Pedro mostrou a mesma coisa aí, tá respondendo dentro de campo. Então o Flamengo tem peças e peças. E você falou dos desfalques também aí. Mas a verdade é que o Flamengo tem mas eu sempre digo que, independentemente da qualidade, sempre desfalques são problemas para o treinador. Teve até um pênalti marcado pela arbitragem do Ostojic, que deu o pênalti do Messa no Bruno Henrique e depois foi retirado pelo VAR, dizendo que foi fora da área. E aí, na sequência, o Léo Pereira não conseguiu fazer o gol. Agora, a torcida, Edu Dracena, gritou: sábado é guerra e é contra o Palmeiras. Tá com medinho? Não, mas e é guerra. É um jogo onde que jogar no Maracanã, com casa cheia, eu acho que vai ser importante também pro Palmeiras mostrar o momento que ele tá vivendo agora. É lindo. Tá chegando, né, para esse jogo por uma derrota, então isso de repente liga o sinalzinho de alerta dos jogadores do Palmeiras e entre para jogar o jogo. Não é só para mais um jogo, tem que ser o jogo, porque isso aí pode trazer tranquilidade na parada da Copa do Mundo aí e ficar em primeiro. Ou deixar o Flamengo grudar de vez, né? Aí acabou a gordurinha. Não pensa nisso não, Renata. Essa briga não me pertence. Eu só olho de camarote, hein, Rona? Nem o Ronaldo. Nós estamos lá embaixo, eu estamos lá embaixo também. Bom, mas estava muito atenta ao jogo. Palmeiras 0, Cerro Porteño 1. Verrete, que era carrasco do Flamengo, acabou aprontando para cima do Palmeiras, um contra-ataque de manual que resultou no placar vitorioso para o time paraguaio. E Edu Dracena viu o Palmeiras perder na Libertadores de novo. Desde 2021 não acontecia. Aconteceu sim, hoje fizemos um jogo ruim, com pouca inspiração técnica. 100 vezes Palmeiras na Libertadores atuando em casa, somando o Parque Antártica e Arena Palmeiras, para um jogo ruim. O primeiro grande momento foi nessa finalização de John Arias aos 26 minutos. 4 minutos depois, Flaco Lopes invadiu a área e bateu no cantinho para a defesa de Martim. O Cerro Porteño só conseguia chegar na área palmeirense na bola parada. Os perigos do Palmeiras eram com John Arias, mesmo sem assustar tanto. No segundo tempo, um prenúncio do que seria o Palmeiras. Logo aos 2 minutos, um cruzamento rasteiro vindo da direita encontrou Verrete. Cerro Porteño 1-0. O Cerro chegou mais uma vez, agora com Cecílios Domingues. Um Verdão irreconhecível. As únicas boas chances no segundo tempo vieram somente aos 28 minutos e aos 35, no cabeceio de Flaco Lopes, que acertou o travessão. Final, Palmeiras 0, Cerro Porteño 1. A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um
Foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim. A invencibilidade desde 2021 de 27 jogos como mandante na Libertadores caiu, assim como as 17 partidas seguidas sem perder na temporada. E com elas veio a primeira derrota na Libertadores desse ano e a perda da liderança do Grupo F. Um resultado ruim que já respinga na próxima partida do Palmeiras, contra o Flamengo, no Brasileirão. Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão do Paulistão esse ano. Com esse futebol, o Palmeiras é primeiro colocado do Brasileiro. E então eu acho que com esse futebol a gente pode ganhar qualquer jogo. Então não queira passar pra gente achando que estamos jogando, somos um time horrível, que acontece diferentes posições. A gente sabe que hoje o maior time de São Paulo somos a gente. Lá em cima estão brigando em todas as competições e a gente vai seguir assim, tá? A derrota e o baixo desempenho deixaram Abel Ferreira sem paciência. Qual que é a pressão para o Palmeiras encerrar esse primeiro semestre com um resultado positivo fora de casa num jogo tão importante? O Palmeiras tem pressão desde o momento em que tu vestes a camiseta do Palmeiras. Você enxerga uma queda de rendimento em protagonistas do Palmeiras, como por exemplo Flaco Lopes e John Ares, se isso tem a ver também com os jogadores individualmente, não falo com os jogadores aqui à vossa frente nem publicamente. Quando o assunto mudou para a convocação da Copa do Mundo, Abel Ferreira. Visando o jogo contra a Chapecoense, onde provavelmente todos esses jogadores convocados não estarão mais à sua disposição. Como é que é? Jogadores convocados não estarão à sua disposição. Eu sou completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra. Você acredita que talvez até inconscientemente alguns jogadores do Palmeiras que ponham-se nos lugares dos jogadores? A Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. Cada um deles tem possibilidade de lá ir. A minha pergunta é justamente isso. Não sei responder à tua pergunta. Eu gostava muito de poder responder à tua pergunta, mas não vou conseguir responder com a profundidade que tu queres saber. Palmeiras. A situação só não ficou pior porque o Júnior Barranquilla venceu o Sporting Cristal em casa, o que manteve o Verdão na segunda colocação do grupo. O torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que em função daquilo que seria estes 2 meses, o calendário, que íamos passar dificuldades, é isso que está a acontecer com o Palmeiras e com outras equipas. Muitas dificuldades, de lesões, de energia. Edu, a torcida foi crítica, foi direta, saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. É justo? Não é demais? A cobrança sempre a gente vai respeitar, assim, mas eu acho que ontem não faltou vontade pro Palmeiras. Acho que faltou futebol, o Palmeiras não jogou bem. Faltou finalização certa. O Palmeiras não jogou bem. Você pode ver, o Palmeiras perdia a bola, já tentava recuperar o mais rápido possível, então os jogadores correram bastante. Só que ali, faltou o quê? A torcida viu aquele jogo, passe então, a mais, vontade. faltou ter tranquilidade para jogar, entendeu? O Palmeiras, os jogadores às vezes seguravam a bola um pouquinho a mais do que tocar de primeira, e isso acabou enervando a equipe dentro do campo e não conseguindo render. Então, vontade, na minha visão, não faltou. Faltou futebol, faltou tranquilidade, finalização, entendeu? O John Ares ali na frente do gol ali, pô, dá uma tirada do goleiro, chutou em cima do goleiro. Então são jogadores que fazem a diferença. Não, jamais. Não, jamais perder a potência. Só que o que acontece... Rápido, hein? Olha lá, Stock Car. Você foi apressadinho que nem os jogadores do Palmeiras, o jogo. Mas o que ele falou, alguns jogadores, Renata, caíram de produção. É nítido isso aí. Olha, mas vamos lá. O Felipe Anderson e o Sousa não são titulares. Mas na ausência de um Vitor Roque, que é um cara que, quando o Flaco Lopes tem a companhia do Tigrinho, ele é outro jogador. Ele parece que aparece mais no futebol, eles se entendem, eles tinham um entrosamento que, na minha opinião, beneficiava muito o Palmeiras. O time perde peças e na hora de substituir para conseguir o resultado, você não tem tantos jogadores assim, não é? E não tem, e também ele mudou o esquema tático ontem. Ele meteu 3 no meio de campo ali, né? Então você vê realmente que o Abel está tentando, só que infelizmente ele errou. Para mim, ontem ele errou na escalação. E aí, em vez de ele ter colocado o Maurício ali no meio de campo, ele colocou mais um volante, uma trinca ali para deixar... Você acha que ele vai repetir o fato de colocar o Andreas Pereira mais adiantado? Porque ele jogou mais como um meia, não como volante. Eu acho que ele quis fazer um teste ontem, Renata, para pegar o Flamengo. Eu acredito que esse teste não foi bom. Também. Não foi bom.
você ter colocado ali 3 caras no meio de campo com as características deles. De repente, ele revendo o esquema tático para jogar contra o Flamengo, para que o Palmeiras possa surpreender. E o Emiliano Martínez também foi titular. Agora, o Paulinho, que entrou no lugar dele, é um cara que a gente vê que é diferente, né? O jeito que ele toca na bola, a maneira como ele pensa o jogo, mas está sem ritmo de jogo ainda, isso é nítido. É nítido e requer um bom tempo ainda, Renato, porque não é fácil você ficar parado por o tempo que ele ficou, né? Agora, jogando alguns jogos, esse jogo vai ser muito bom para a adaptação dele, para voltar tranquilo, porque aí sim, depois da parada aí da pós-Copa, ele com certeza vai apresentar um futebol muito melhor e melhor preparado também. Agora, sim, a gente vê que as crias do Palmeiras, o Alan e o Arthur, eles estão se apresentando, não é? Eles se movimentam. O Alan estava suspenso no Brasileirão, voltou. Só que o Palmeiras ontem fez um jogo muito abaixo, como se a qualquer momento fosse ganhar a partida e depois sofreu e não conseguiu nem empatar o jogo. Mas é esperado também isso daí, Renato. Um time como o Palmeiras, sempre jogando no limite. O Palmeiras, assim, ó, você vê a torcida cobrando de um time que é líder do Campeonato Brasileiro, um time que está praticamente classificado na Libertadores, já classificou na Copa do Brasil. Então, assim, o torcedor chora de barriga cheia. E essa questão também, tem a parada para a Copa. A gente vê o Abel também fazendo alguns testes. Daqui a pouco vai ter parada para a Copa do Mundo, segundo semestre. Aí é onde a cobra vai beber água, como que é lá? A cobra vai beber água. A cobra vai fumar, os ditados. Não, porque minha cobra é convertida, rapaz. Então vai tomar água. Quem vai tomar é pervertido. A onça vai beber água, então. E agora é hora da onça. Não traz esses ditados. Ai, não, por que isso? E agora é hora da onça. Ele não tem nada a ver com isso. Libertadores não pertence a ele nem a traz mim. esses ditados aí, mas o Palmeiras no segundo semestre, com certeza aí o Abel vai ter essa reviravolta. É normal, lógico, você perder para o Cerro em casa, o torcedor não estava esperando, mas é tranquilidade aí, o Palmeiras focado no Campeonato Brasileiro, com certeza vai fazer um grande jogo contra o Flamengo, vai perder de novo, mas vai fazer um grande jogo. Mas teve bola na trave, muita gente reclamando que o Arias não estava jogando tão bem essa partida. Verdade. E água é sempre bom, viu, Ronaldão? Conselho, beba muita água. Hidrata. A água sempre, todo ela está envolvida no mundo, né? A água é maravilhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. O Cicinho virou palmeirense. Não é possível. O Cicinho tá falando que perder faz parte. Jogando em casa, os caras estão aí sem perder o tempo. Cicinho, jogaram mal. Agora, méritos também pro Verratti. Não? O contra-ataque foi lindo do Cerro, mas o Verratti é um jogador que quando ele tem oportunidade, quando ele fica cara a cara com o goleiro, ele sabe o que fazer. Tem a experiência, tem a manha. Mas não pode. O Carlos Miguel, você tem 3,48 m de alto. Não pode deixar o cara chegar finalizando. Tem que chegar a bola no bolinho. Porque essa bola já vinha cruzada. O cara não ia chutar no gol lá de fora. O cara não ia chutar no gol. Ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar. Então sai um pouquinho, anda um pouquinho mais, já filho. Já TV a jogada, né, Ronaldo? Aqui, ó. Não é adivinhar. É você já fazer parte da jogada, caminhou, você já chegava pra travar ele lá. Agora, deixa eu falar. Tá deixando a desejar, tá acabando o gás sim. Solta aí, negão. Tá acabando o gás sim. O quê, e rapaz? Sábado, quer acabar o gás o quê? Se tomar do jeito que tá programado aí, que o Flamengo vai vir babando. Eu só quero ver o que vai acontecer com o Abel. Mas não é você que fala assim, quero ver como termina? Eu quero ver agora a divisão de rede que vai acontecer e vamos seguir aqui para falar com notícias especialmente pro Ronaldão nessa. É Corinthians. Vai, Corinthians! Você lembra do Martínez? Com gelo ou sem? Esse é 100. Brincando, Cicinho já fica olhando pra mim, eu sei quem é. O Corinthians não pagou o Philadelphia Union e sofreu transfer ban. É normal. A essa hora, com esse frio em São Paulo. Mas tem boa notícia. Hoje o jogo é contra o Penharol, faz uma campanha ruim. O time uruguaio, comandado pelo meu amor da vida no futebol, um dos, Diego Aguirre. E o Corinthians vai bem pra esse jogo. A partida daqui de São Paulo, na minha opinião, foi a melhor do ano do futebol. Foi. Verdade. Vai, Corinthians. Vai. Não conte com a estrela holandesa? Ou será que pode contar? Não, não pode. Pelas imagens cedidas pelo clube e pelas informações oficiais, Memphis participou com o grupo da atividade no CT Joaquim Grava, a última da equipe antes da viagem para a capital uruguaia. Mas ele não viajou. Memphis Depay vai chegar à 15ª partida seguida de fora do time alvinegro. Já são quase 2 meses.
Sentiu num empate em casa contra o Flamengo, ainda pela 8ª rodada do Brasileirão. Lesão muscular na coxa direita. Depois, um problema na panturrilha. A cabeça está mais na Copa do que por aqui, mas nem lá ele está garantido ainda. Sem Memphis, Fernando Diniz vai se virando, tem se virado. Na ausência do holandês até agora, foram 4 derrotas, 3 empates e 7 vitórias do Corinthians. Está na zona do rebaixamento do Brasileiro, é verdade. Vem de um tropeço contra o Botafogo no Engenhão por 3-1. A primeira coisa que eu queria saber na hora que terminou o jogo foi se a gente tinha entrado na zona. É uma situação horrorosa, terrível, que a gente não pode permitir mais o Corinthians ficar nessa situação. Mas chegou às 8ª de final da Copa do Brasil e lidera o Grupo E da Libertadores, já garantido na próxima fase da competição. A luta do Corinthians é pela melhor campanha geral, para ter a vantagem de decidir em casa nas outras etapas da competição. Hoje, às 9h30 da noite, o desafio é o Lanterna Peñarol, na capital uruguaia. O alvinegro encerra a participação nessa fase da Libertadores no dia 27 em casa contra o Santa Fé. Para o duelo de logo mais, Fernando Diniz não poderá contar com Memphis, mais uma vez, e também com Matheus Bidu, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no Engenhão. Zacarias Labiade deve ficar à disposição depois de desfalcar a equipe no duelo contra o Botafogo por causa de dores no joelho esquerdo. Outro que deve aparecer é o volante Charles, retorno após 30 dias, recuperado de problemas no calcanhar direito. Um provável alvinegro para esse duelo: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Breno Bidon, Carídio ou André e Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto. Um empate já garante a liderança da chave. No jogo de ida, deu Corinthians 2-0. O primeiro gol foi com assistência de Rodrigo Garro e definição do zagueiro Gustavo Henrique. Lingard, que tem sido às vezes a opção na vaga de Memphis, fechou a conta. Será que a história se repete no Uruguai? Ronaldão, vamos pensar no lado bom da história. Mais uma partida de Libertadores, Peñarol fora de casa, o Corinthians ainda sem o Memphis Depay, mas contando com uma boa campanha na competição. Boa campanha e sem jogar Como eu tô sua amiga hoje, como eu tô suave. Tô até estranhando. Estranho. É o frio. Eu vi como você tá minha amiga, eu vi. Você tá... deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que acontece de bom que o Diniz colocou nesse time do Corinthians é o Garro. Isso. O Garro virou um outro jogador na mão desse menino Diniz. Então, ele pode fazer a diferença hoje colocando o quê? Pifando pra dentro da área, Lingard ou o próprio... O que tá devendo, né, Yuri? Depois você fica falando aqui, não sei o que, está devendo. Faz uma e perde 15, pô. Então hoje é o dia. É o Corinthians que está devendo, não é o jogador, não, pô. Também. O time está devendo teve São Paulo que você falou que era pobre e milionários, né? Agora tem o Peñarol e o Penhorou, porque penhoraram tudo do Corinthians. Eita! Para aí, repete, como é que é? Tem o Peñarol contra o Penhorou, porque penhoraram tudo no Corinthians. Não tem dinheiro. Transferban. Você vai penhorar mais alguma coisa no Corinthians. Isso vai virar meme. E vai tomar um ataque hoje do Peñarol. O Transferban é uma coisa, Penhorou é outra. Peñarol 2, Penhorou 0. Já quem vai penhorar lá é um mito. Quem vai penhorar lá é um mito, vai penhorar. Eu não vou nem contar quem chegou aqui perto e estava rindo. Alguém que vai participar do programa já. Você não muda o foco. Deixa eu falar, o Corinthians hoje classifica em primeiro, porque vai ganhar hoje do Peñarol. Escreve aí, com gol de Yuri Alberto. E vai piorar, sabe quem vai piorar lá, Titinho? Onde tá chovendo, no Castelo da Princesa. Tá chovendo. Piorar até pode, o que não pode é piorar. Piorar. Isso aí. Ai, Cicinho, você foi monstro. Seguinte, no AutoZone você tem tudo o que precisa para cuidar do seu carro e continua.
Vamos cuidar da vida do São Paulo agora? Stefano Alba acompanhou esse processo de pedido de rescisão, fim de contrato do Dória, zagueiro criticado com o São Paulo. Stefano, tudo bem? Chega mais e conta tudo pra gente. Oi, Renata, o São Paulo se reapresentou na quarta-feira, ontem, depois do empate na Sul-Americana contra o Milionários, mas a notícia que chama atenção acontece nos bastidores. Isso porque o zagueiro Dória deve rescindir o contrato com o São Paulo ainda nessa quinta-feira. O zagueiro se reuniu com a alta cúpula tricolor, com a diretoria, porque vem recebendo ameaças nas redes sociais depois das falhas que teve no confronto contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e também no último empate na Sul-Americana contra o Milionários em 1-1. Dória ficou bastante assustado com essas ameaças que não ficaram apenas no âmbito pessoal. Seus familiares também receberam mensagens dos torcedores nas redes sociais. Ele, inclusive, nem se reapresentou, não treinou com os companheiros nessa quarta-feira e a informação que temos é que ele até se despediu de alguns companheiros, de alguns jogadores e que bateu o pé e quer esta rescisão, apesar da diretoria tentar contornar toda esta situação. E o Dorival Júnior sofre com esse sistema defensivo do São Paulo, que muito provavelmente ficará sem o zagueiro Dória, já não conta com Arboleda por indisciplina e Rafael Tolói no departamento médico. Tudo indica, então, que a situação de Dória será resolvida ainda nesta quinta-feira. Volto com você, Renata. Muito obrigada, explicou tudo bem legal pra gente. Cicinho, e aí sem Dória, mais um zagueiro problemático por outros motivos. O atleta, ele ser cobrado, né, pelo desempenho dele é uma coisa, né, até sem aceitável. Não, ficar sem... Isso daí você sabe muito bem, então, né? Sem receber. O cara quer ir embora. Mas assim, a questão aí já passou dos limites da aceitação, né? Você ameaçar o atleta, ameaçar a família, aí se o cara se sente realmente ameaçado, se o cara se sente realmente fora daquilo que ele chama de normalidade, dou total apoio ao Dória. Eu acho que aqueles que fizeram esse tipo de ameaça passaram dos limites. Então não é por aí. Você tem que cobrar o atleta ali dentro de campo. Pode vaiar, pode jogar pipoca, tudo bem. Como acontece as questões das cobranças na porta do CT. Enquanto é somente palavras, ok. Mas aí quando há agressão, quando há esse tipo de manifestação, principalmente ameaçando familiares e atletas, aí eu estou totalmente a favor do jogador. Se o jogador não se sente protegido, é isso aí mesmo. Então, eu espero que o São Paulo consiga, né, mudar essa situação, porque o Dória não vive um bom momento, mas é um grande jogador e pode colaborar com o São Paulo ainda na temporada, porque o São Paulo não tem zagueiro. E também não sou a favor da volta do Arboleda. Não adianta o torcedor colocar aí, já que o Dória está saindo, reintegrar o Arboleda. Não sou a favor. O Arboleda, o tempo que ele esteve no São Paulo, gratidão, mas aquilo que ele fez é um grande desrespeito. Não sou a favor da reintegração. Edu, já vimos situações parecidas. O William aqui, jogador que era do Corinthians, não se sentiu seguro, voltou para o futebol inglês, a família foi pressionada e ninguém gosta disso. Quando mexe com família, não é no futebol, é na vida, ninguém aceita. Não, ninguém aceita e infelizmente tem esse tipo de pessoas que ainda usa a rede social para destilar ódio, para ofensas, né, são situações, Renata, que é lamentável, muito triste. Infelizmente, de repente, colocar a polícia nessa situação aí e procurar quem realmente foi. E quem encontrar vai ser preso, fazer alguma coisa assim, porque é lamentável uma situação como essa. Isso mesmo. Já, mais Palmeiras derrotado pelo Cerro Porteño aqui no programa. Mas antes, para quem ama futebol de verdade, nada é mais legal que um mata-mata. É entrega máxima, é pressão o tempo todo, é jogo que não dá para vacilar. E para nossa alegria, não tá rolando só um mata-mata não. Tem Libertadores, tem Sul-Americana. Enquanto o maior torneio do mundo não começa, os times estão entregando tudo dentro de campo. E sabe quem também não pode vacilar? Você! Coloque seu palpite para jogo na Novibet e aproveite essa fase do jeito certo. Com a ferramenta Criador de Aposta, você monta o bilhete do seu jeito, combinando mercados dentro da mesma partida. Funciona assim: você faz um palpite de R$50 ou mais com o Criador de Aposta, usando pelo menos
3 combinações. Você ganha R$20 em aposta grátis e ainda recebe 50 giros grátis. Dá para imaginar uma partida com gols para os dois lados, cartões amarelos, quem vai marcar. São muitas possibilidades para você se divertir. Então, corra para a Novibet, crie o seu palpite e ainda garanta aposta grátis e giros grátis para continuar no jogo. Fase de mata-mata merece palpite do seu jeito. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e aproveite a promoção Criador de Aposta da Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Todo mundo viu o que aconteceu no Allianz Parque. Edu Dracena, o Palmeiras foi derrotado em casa. Não acontecia desde 2021, lá naquele jogo contra o Defensa e Justiça, time reserva 4-3. E o Cerro Porteño venceu por 1-0, Verratti marcou e a torcida pressionou. 5 anos perdidos em uma noite. Difícil de explicar e digerir. O Palmeiras não era derrotado em casa na Libertadores desde maio de 2021 e a torcida não perdoou. O palmeirense e o torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que em função daquilo que seria estes 2 meses, o calendário, que íamos passar dificuldades, é isso que está a acontecer com o Palmeiras e com outras equipas. Muitas dificuldades, de lesões, de energia. Tanto que as chances claras foram raras, seja no primeiro tempo, com Arias e Flaco, ou no segundo, com a mesma dupla parando na trave. A culpa da derrota é nossa mesmo, é nossa responsabilidade ter perdido este jogo hoje, que valia muito pra gente. E a gente entende que todos querem que a gente vença todos os dias. E é normal do torcedor, é normal da gente. Eu odeio perder. A minha segunda derrota, para mim, parece que já foi a quinta. Mas é trabalhar e ter noção que o próximo jogo dá para resolver tudo de novo. Uma derrota muda tudo. Os 17 jogos de invencibilidade se tornam uma sequência incômoda. Apenas 2 vitórias nas últimas 7 partidas. Pela frente, o Júnior em casa, para tentar terminar a fase de grupos em primeiro. Objetivo que é alcançado há 9 anos seguidos. Mas antes, o Flamengo, vice-líder do Brasileiro no Maracanã. 2 grandes equipas, com grandes jogadores, que têm tido nos últimos anos uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero acima de tudo que seja um bom jogo e que o árbitro que possa ser escolhido, que seja escolhido com a maior característica, que é coragem. Hoje o Cerro Porteño lidera com 10 pontos, o Palmeiras tem 8 e o Sporting Cristal 6. Se empatar a última rodada, o Alviverde passa em segundo. Para terminar em primeiro, precisaria vencer e torcer por uma derrota do líder que joga em casa contra o Sporting Cristal. Agora, para ser eliminado, o Verdão teria que perder em casa para o Júnior e o Sporting Cristal vencer o Cerro no Paraguai. A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipa que já não perdia há 17 jogos em casa. Na verdade, Abel, eram 27 jogos em casa na Libertadores e 17 ao todo na temporada. Consequências de uma noite difícil de explicar e digerir. Não queira passar pra gente achando que estamos jogando, somos um time horrível, que acontece diferentes posições. A gente sabe que hoje o maior time de São Paulo somos a gente. Lá em cima estão brigando em todas as competições e a gente vai seguir assim, tá? Grande abraço. Para tudo e qualquer coisa que você esteja fazendo para acompanhar o debate aqui no Jogo Aberto, com
com eles, todo mundo num clima bem inverno, frio, menos o Capela, mas você já vai ver aqui. Oi, Sgarbi. Tudo bem, Rê? Boa tarde. Como tá? E aí, o que ele tá fazendo ali, ó? Ele tá serrando o quê, Ronaldo? O cerro deu trabalho, hein, bebê? Não sei se eu serro, se eu não serro. Como você ficou feliz? Fazia tempo que não acontecia em Libertadores, há 5 anos, né? A gente tava com saudade de zoar aquela carinha ali do bebê, né? Olha, ele tá... Edu Dracena hoje, ele tá estranho, Ronaldo. Ele não tá bem, não, claro, a gente entende. Entende, mas a gente torce pra que isso continue, né? A gente entende, mas torce que continue. Não, eu só torço pro Inter. Imagina, eu nunca seco ninguém. Não. Eu não sou corneteira, nem nada, né, Rona? Não some do grupo, não. Marco Aurélio Cunha, tudo bem? Boa tarde. Renata, boa tarde. Bom almoço, logo Bom almoço mais. a todos, bom almoço em Florianópolis, aos meus amigos. Pessoal do Jogo Aberto de lá, um beijo pra eles, né? Exatamente. Eu vou gravar um vídeo, pode ficar tranquilo. Ele vai de novo pra Floripa? Não é possível. Ô, deixa eu só falar uma coisinha. Opa! Será que o Floripa, hein? Ô, Capela! Às vezes você precisa esperar um dia, mais ou menos, né? Pra poder ser inocentado de algumas coisas, não de tudo, hein? Eu tô esperando a filha indiana. Ah, é? É a filha indiana do perdão. Eu tô esperando as pessoas pedindo desculpas, que ontem foi o Capela contra a Rafa. E no final das contas, eu avisei. Que coisa. Falar, viu? Cícero João, é difícil a gente falar em derrota do Palmeiras na Libertadores, é um fato raro. É difícil, mas é gostoso quando perde. É bom. Sim, fazia 17 jogos, tinha esse gostinho, então que 5 delícia. anos, Cici. Que venha mais, que venha. Não pare não, venha Coisas. mais. Chico Garcia, você tá feliz, a Sul-Americana mandou bem, mas cuidado porque eu sou Montevidéu simbólica. Feliz não é bem a palavra, Renata. Não? Talvez aliviado. Doutor, o apêndice ontem quase, mas não incomodou. Venceu o Palestino e o Palestrino. Olha, que isso. Que isso, doutor? O Palestrino não foi uma noite horrorosa pra ele, não. Nem o Palestrino. Não é Palestrino. E aí? Conversa com o Chico, Edu. Chico, infelizmente ontem você saiu muito bem, né? Vitória 2-0 e o Palmeiras ontem teve uma noite de São Paulo e Corinthians há bastante tempo, né? Porque ele só perde. Fica tranquilo, porque o Capelanes vai querer colocar as garras de fora, mas eu tô com você. Deixa eu te Fica falar. tranquilo. Ele falou assim, um jogo. Vamos esperar o final do campeonato, Capelanes. É um jogo só. Mas não foi só o Capelanes, não, porque a torcida de novo reclamou, hein? Crise. Mas segundo o Edu, não pode criticar, não pode reclamar. Não Falaram pode. saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. Eles aguentariam um dia torcendo pro Grêmio. Ontem jogou com vontade. Agora vamos de Everton Guimarães, que hoje está preocupado com a Sul-Americana, claro. Mas essa derrota do Palmeiras não estava no script de Abel Ferreira, hein, Everton? Buenas tardes, muchachito. Buenas, muchacha. Presta atenção para tudo, parem as máquinas, porque hoje eu vou soltar uma bomba aqui para todo o Brasil. Atenção, sites de fofocas, atenção, portais que lidam com assuntos relacionados à televisão, à mídia, né? A comunicação, de uma forma geral. Nós vamos, a partir de agora, Renata, e eu conto muito com a sua ida ao quinto andar, falar com o Johnny Saad, porque é um assunto de extrema relevância e eu não estou zoando, eu não estou brincando. Negrão, toca uma música para nós de lançamento de um novo game show na tela da Band. Atenção, atenção, Brasil. A Rede Bandeirantes de Televisão orgulhosamente apresenta... Tem novidade na tela. O Brasil vai parar. O povo estará conosco. Com possibilidade de termos a maior audiência da história da televisão brasileira. Está lançado neste momento o novo game show na tela da Band. Apresentado por Ronaldo Giovanelli. Vem aí o Transfer Band na tela da Band. Agora na FM. Transfer Band. Domingo estamos esperando você com a fralda cheia aqui, viu? É por isso que você veio pra mim aqui. Não, que o papo é o Transfer Band. Não tem rúcula, não tem nada aqui. Não vai ter nada aqui. Eu achei que você ia falar que o Rony estava vindo pro Corinthians. É o Transfer Band. O problema é que tem Transfer Band e não tem dinheiro pra pagar. Tá bom.
Aí procura-se um dirigente. É o novo filme da Band. Pra quem Procura-se não um dirigente. acompanhou, o Corinthians não pagou por Martinez ao Philadelphia Union, então sofreu um transfer. Quem é esse Martini? Rapaz, Quem é esse Martini que eu nem bebo isso aí? Ó, o Corinthians não acertou as contas, mas quem acertou o palpite foi o Cicinho pro Palmeiras. Libertadores e o palpite de Palmeiras e Cerro Porteño. Cicinho. Ah, eu não me canso. 1-0 Cerro. 1-0 Cerro. 1-0 Cerro. 3 pontos da zona de rebaixamento. Eu vou Palmeiras 3, Cerro 1. Palmeiras 3, Cerro 1. Palmeiras 3, Cerro 1. Verrete! Numa jogada pelo setor de direita, contra-ataque contra golpe mortal rápido no Cerro. Vê um catado em campo, porque o Palmeiras hoje é um catado em campo. E pouca gente tem coragem de falar. O Abel está pardausando no comando técnico do Palmeiras. Eu não posso falar tudo o que penso e que sinto aqui a vocês, senão era triste demais. Com esse desempenho, o Palmeiras não vai ganhar nada na temporada. O palmeirense sabe o que eu estou falando. Quando o Palmeiras não ganhar nada, todos vocês vão falar: Capela, você tinha razão mais uma vez. Você ligou. Vou assistir. Como é que ele fala que ele é palmeirense se ele foi no palpite contra o Palmeiras? Ele enganou a gente também. Tem mais por aí, hein? Deixa que vem mais. Sabadão tem mais. Ele só acerta o time dos outros. Na seu time não guerra. acerta. Na guerra, o sem vontade. Edu. É que, Edu, eu sei que você tá num mundo muito diferente, numa realidade. É como se ele morasse num outro século. É como se ele morasse em outro planeta. O Drácula tem disso. Faz parte isso. Agora, o Cici só acerta no time dos outros. Dele não acerta. Não, mas é porque nós estamos falando do Palmeiras. Entenda bem. Palmeiras, o Edu, ele pegou a feliz. síndrome de Então, Abel. você sabe fica que feliz. Desculpa, agora o Abel, o Palmeiras perdeu porque os jogadores foram convocados pra seleção antes. Tem que convocar depois. Eu falei que o Palmeiras jogou Nunca mal. problema dele, nunca o Palmeiras joga mal. Então, assim, Edu, Eu não falei. dê desculpa. Ah, vamos ver lá na frente. Nós não Mas sabemos eu o não que vai falei. acontecer lá na frente. Tem que falar agora. Eu não falei que o Palmeiras jogou mal. O Capela tava certo. Toca aí, irmão. Capelães, você quer se manifestar? Por que o Palmeiras, mesmo criando chances, 2 bolas na trave, e não conseguiu fazer o gol, até parecia outro time que eu conheço bem. Você percebeu que hoje eu tô de camarote aqui? Eu nem me manifestei no programa. Não, você tá hoje muito sóbrio, muito tranquilo, Porque não sereno. tem necessidade, não tem necessidade. Porque isso que é o mais legal. É você um dia antes, porque as pessoas vão falar que eu sou oportunista. Oportunista é engenheiro de obra pronta. Eu sou um cara realista. E eu fui chamado de insano no programa ontem por praticamente todo mundo aqui. Inclusive do bastidor aqui. Inclusive do bastidor. Quando terminou o programa lá, sabe nada, é o Palmeiras. Todos os palmeirenses aqui. Aí eu cheguei hoje no programa, cumprimentei um por um. Todo mundo caladinho. Todo mundo quietinho. O Edu Dracena, você vai almoçar o quê hoje? Tentando mudar o foco. Sabe Isso por quê? parece o Ronaldo. Pois é, mas tá aprendendo a convivência. O meu ponto de vista, pessoal, é o seguinte. O resultado nada mais é do que uma enganação do Palmeiras da história recente do que a gente vê dentro de campo. É uma enganação. É uma enganação. Se você for pegar o recorte, que gostamos desse termo, de 4, 5, 6 jogos pra cá, pois é só você ver a questão de resultado. Uma hora, esse time bate num sarrafo que não consegue mais evoluir. Ontem eu falei do John Arias. O John Arias, pessoal, ele virou um refém nas mãos do Abel Ferreira. Ele é um jogador exilado. Ele fica num canto. Parece que ele não pode flutuar que nem flutuava no Fluminense. Eu queria saber só, Renata Fã, com a sua vasta experiência, dos meus amiguinhos também, se é um treinador brasileiro que, faltando 15 minutos para acabar o jogo, coloca o Gomes de centroavante, põe o Giai do outro lado. 11 títulos em 5 anos. É isso aí que eu quero. Não, eu tô falando de agora. Eu tô falando de agora. 5 anos, 11 títulos. Não, mas é que ele poderia ter o Vitor Roque, não tem, aí ele tem que lançar a mão de uma improvisação. Mas olha não tem só o o elenco. Sousa que estava treinando de centroavante, ele precisa o quê? Improvisar? Olha o elenco que o Palmeiras tem. O cara precisa improvisar com tudo que ele tem de estrutura nas mãos. Mas é já uma que você tá vergonha, falando, quem que tá jogando futebol bonito aqui no Brasil? O Flamengo vai caiu fora da Copa do Brasil. O Flamengo vai amassar. Caiu fora da Copa do Brasil da Foi vitória. eficiente, mas não jogou bonito contra o Sport.
Para, Capelães. Ele vai ver no final de semana se o Flamengo tá tudo isso aí ou não. Será Você que o vai Flamengo aguardar. estava esperando o Palmeiras? Isso. Será que o Palmeiras estava esperando o Flamengo? Gente, eu só queria dar uma sublinhada final, porque hoje eu vou ficar de camarote aqui, ó, só aguardando. Eu acho bom, Eu quero vou só te deixar bem jantar em claro. 5 segundos. Eu já falei que o trabalho do Abel Ferreira bateu no teto. E o Abel Ferreira Bateu não tem no um teto? pingo de humildade pra chegar na entrevista coletiva e falar assim, nós jogamos mal, ponto. Porque é sempre, nós jogamos mal, porque não sei o quê, porque a torcida, porque o calendário, porque os jogadores convocados. Você já tá levando pro pessoal isso aí, Não tô já. levando pro pessoal, não. Tá, sim, você não gosta do cara, você tá falando isso. De 2 isso. anos pra cá não ganhou nada. Um paulistinha que virou pequeno nada. preço do tamanho do Mesmo, Palmeiras é nada. e vocês não reconhecem. Vocês vivem na Palmeiroslândia. É. E vocês não conseguem 11 títulos em 5 anos. Não conseguem enxergar a realidade na cara de um Bicampeão da Libertadores, o cara Eu e foi. você não fomos campeões estaduais, mas a gente gostaria de ter vencido. Mas você sabe por quê? Porque o Atlético Paranaense ficou muito maior que o estadual no Paraná. Então a gente poupou, porque não tá nem aí. É a mesma coisa o Palmeiras e o Flamengo lá do Rio. Chico Garcia, você falou que não quer almoçar, quer jantar, né? É porque assim... Jante-me. Faz um lanchinho também. Jante-me. Isso que está acontecendo, como o Capelães acabou de dizer, eu também avisei. Porque para algumas pessoas aqui deste programa, não existe o tal controle de carga. Os caras têm que jogar todos os jogos, eles têm que ser titulares em todos os jogos e nada vai acontecer. E tem que dar espetáculo. O Abel Ferreira está sem vários jogadores que estão machucando, porque é isso que está acontecendo em todos os times. Ninguém está jogando bem. Como bem disse a Renata, ontem o Flamengo jogou pro gasto e empatou com o Furacãozinho lá. Eita! Que tá até fazendo uma campanha boa. Furacãozinho que ganhou do seu Grêmio, só pra lembrar. E ganhou do Inter. Que ganhou do Grêmio. E do Inter também. Furacãozinho que é aquele time que entra na conta dos que estão em campeonatos menos. Aí é que duas está. competições. Aí é que está. O Capela, ele desconsidera o contexto. E aí os treinadores... Por exemplo, vou citar um outro exemplo aqui, o Grêmio ontem. O Grêmio ontem jogou a vida, porque senão estava fora da Sul-Americana. Ele recupera hoje, treina amanhã e sábado encara o Santos, confronto direto pelo Brasileiro. Vai poupar como? Então os caras estão botando esses caras de 2 em 2 dias a jogar e aí o resultado é isso que vocês merecem. São 2 em 2 é um futebol pobre, porque não tem como jogar melhor. Não tem. O Abel tá sem o Vitor Roque, tá sem o Sousa, tá sem o Felipe Anderson, Palmeiras não tá sem o jogando Piquerez. de 2 em 2 dias. Pelo amor de Deus, cara. Esse calendário vai arrebentar o futebol. E ninguém enxerga. Os caras têm que dar espetáculo todo jogo. Para deixar bem claro, o primeiro ponto é esse. E você tá convivendo muito com o Abel, passando paninho. Porque o Palmeiras não ganhou ou não joga bem, porque eles estão cansadinhos, com uma pausa para a campeonato. Sim, mas é questão de tempo pausa de data FIFA faz 50 dias, e vai ter uma pausa de 50 dias agora, querido. Mas aí descansa antes. Descansa antes da pausa. Pode ser que tenha muita gente que não vai descansar na pausa e vai se recuperar, tem que ir pro DM, tem que fazer tratamento, vai ter que fazer cirurgia. Tá todo mundo machucando, gente. O futebol tá pobre, porque os caras jogam toda hora. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por favor, desses jogadores que você falou, 2 foram trauma. Vitor Roque e Piquerez. Não tem nada a ver com desgaste. Boa, doutor! Boa, doutor! Mas não prejudica Aqui tem um médico falando. Aí, claro, se o cara tá doente, a opção que chega é ruim. Pela primeira vez, o Palmeiras não tem 5 jogadores importantes. 5. Porém, 2 foi por trauma direto. Os outros são por sobrecarga física, mecânica, sei lá o quê. Agora, é mais difícil. O Palmeiras não era o elenco que tinha sobra. Agora não tem. Então, agora fica muito mais na Mas mão o do torcedor não treinador. entende isso e não quer saber disso. Então, mas Por isso que o São Paulo tá jogando mal. Mas é o nosso papel aqui alertar isso, gente, que o futebol tá fraco. Mas sabe o que eu acho engraçado, Chico? O futebol é assim. O calendário foi escolhido desde o começo do ano, todo mundo sabia. Isso é outro detalhe. Não adianta reclamar. Você vem todo dia aqui, do horário tal a tal. Você vai reclamar? Não, mas o Capelães está reclamando. O Palmeiras não joga bem. O Palmeiras não joga bem, mas não vai jogar bem. Ninguém vai jogar bem. Sabe por que você tá errado? Vou te falar. Porque o Palmeiras gastou mais de meio bi para não ter o elenco suficiente para repor peças aqui. Vai bater nessa tecla toda hora. Gastou errado. Jogador profissional. O Flamengo também. E não tá jogando bem. O Flamengo também. Quem que é o líder do brasileiro que saiu fora da Copa do Brasil? Que não consegue jogar quarto e domingo. Vai fazer outra coisa da vida. Capela, deixa eu falar vai fazer outra coisa da vida. Eu entendo e respeito o sentimento do torcedor que está acostumado a ver o Palmeiras jogar bola, jogando bem. Eu entendo, acho que o protesto é válido da forma que está sendo feita. Só que assim, cara, o que se espera, nossa, no modo geral? O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras na Libertadores, pela primeira vez em 5 anos, passa pro momento... E vai classificar, né? Vai não, e lembrando que quem ganhou a Libertadores ano passado passou em segundo. Não, e é um motivo... O Flamengo ganhou a Libertadores vindo da segunda colocação do seu grupo. Só que Porque, gente, depois da Copa, o Palmeiras pode ter Danilo, pode ter Barbosa, pode ter um monte de gente e mudar tudo. Pode não ter todo mundo. Mas é um papo de crise que o Capelanes coloca aqui como crise no Palmeiras. É crise. E não é assim. Não, mas, gente, crise. se você separar o jogo de ontem, eu acho que a verdade aqui não pode ser escondida. Jogou bem. Jogou mal. Bem pra ganhar ou pra empatar. Não. Mas, assim, mas o Palmeiras não é sempre esse time que joga mal e perde ou empata. Muitas vezes ele não joga bem e ganha. E aí o torcedor fala, tá, ganhou, tá tudo bem. Só que se a gente quer falar que o Palmeiras tá em crise, então, ó, Flamengo tá em crise, Cruzeiro tá em crise, São Paulo tá em crise, todos os times do Brasil estão em crise hoje. Fluminense. Todos os times. Renata, o futebol brasileiro nessa temporada tá nivelado por baixo. Não, mas a gente vê do G4 até o Z4 são 6 pontos, gente. A Renata falou algo brilhante agora. Que o Palmeiras não é o time que mesmo quando joga bem ou joga mal, às vezes ganha. É o que eu venho falando aqui. Uma hora, de tanto jogar mal, não ia ganhar. Ia entrar em crise. Aí, como as vezes agora. Recadinho, seguimos o YouTube. Não perca o fio da meada. Crise, aceitem. Ei! Olha aqui, ó. Vamos ouvir? Everton Guimarães, é o seguinte, ó. Vai aí se iludindo, achando que rivalidade hoje é só Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo. Hoje, para a torcida do Flamengo, a rivalidade com o Palmeiras é guerra. Tá aí, tá dito, tá comprovado. E todo mundo que se prepare bem, porque guerra é pesado, hein? Mas a falta de criatividade também para cantar uma música boa, hein? Meu Deus do céu. Só tá faltando criatividade. Isso tem barango pra caramba. Aqui, presta atenção no que eu vou dizer. O Léo Jardim está sendo questionado por boa parte da torcida do Flamengo. O Abel sendo questionado por boa parte da torcida do Palmeiras. Aqui, o Barba ainda não encaixou. O Arthur Jorge vive um momento bom. O Rogério Ceni questionado pela torcida do Bahia. O Renato sendo questionado por parte da torcida do Vasco. Quem mais, hein? Nossa, tem tanta torcida questionando tanto treinador. Zubeldia sendo questionado por parte dos torcedores do Fluminense. Sabe? O Cuca sendo questionado por boa parte da torcida do Santos. Então, quem hoje vive um pouquinho de tranquilidade, talvez dos grandes clubes do futebol. O Luiz Castro sendo questionado lá no Sul, por boa parte da torcida do Grêmio. O Pesolano vive um momento de mais tranquilidade atualmente. Então, Pesolano e Arthur Jorge, basicamente. E o Guanais, tá? Os demais estão sofrendo pressão. Todo mundo reclamando. Uma sequência absurda de jogos, numa intensidade maluca, cada vez mais competições, viagens. Ai, mas aí tá dando desculpinha. Não estou defendendo os meus aqui. E nem estou defendendo dizendo que o problema atinge só o Palmeiras. Não é isso. Mas uma sequência absurda de jogos, uma intensidade maluca. Num dia você joga num gramado orgânico, num dia você joga num gramado sintético, bom, como o do Atlético foi, inclusive, aprovado aqui pela FIFA, porque entre os que a FIFA autoriza, o do Atlético ganhou nota máxima. Aí você joga em gramado ruim, como o próprio Léo Jardim reclamou do gramado do Atlético Paranaense. Aí você joga em gramado orgânico ruim, então tem gramado orgânico ruim e gramado orgânico bom. Gramado sintético ruim, gramado sintético bom. Vários sintéticos, cada um de um jeito. Um jogo de uma intensidade maluca, os caras correndo 11, 12 quilômetros por jogo, uma intensidade maluca. O nível do futebol brasileiro sobe, ou seja, a intensidade do jogo, a competitividade, a qualidade de disputa aumentam. Aí você quer que o Palmeiras, porque gastou 1 bi, o Flamengo, porque gastou 2, saia atropelando todo mundo? Na cabeça de dirigentes, eles vão conseguir isso porque estão colocando 1 bilhão, 2 bilhões de orçamento. Mas na prática, isso não acontece. Não acontece. Agora, na cabeça do Capelanes, que tirou a barba, tá a cara, beijo pra Mama Brusqueta, tá a cara da Mama, na cabeça dele,
O problema é, o Abel atingiu o platô. Então, se for assim, o Abel atingiu o platô, o Baba atingiu o platô, o Léo Jardim atingiu o platô, o Rogério Ceni. Isso não cola. Isso não cola. Vai fazer jogo bom, vai fazer jogo ruim. Já faz tempo que o Palmeiras não faz um jogo que a gente olha e fala, nossa, de encher os olhos. Faz. Gastou muito, tem um elenco de qualidade. Precisa jogar mais? Precisa. Mas esse tipo de derrapada vai acontecer. Eu não estou amenizando. Eu estou aqui colocando fatos. Agora, se o Capelanes ou quem quiser rebater, pode ficar à vontade. Mas venha com dados, venha com fatos. Não venha só com lorota, não. Everton Guimarães, ele engatou uma quinta, gente, sensacional. Ele não tem é impressionante. Ele abordou vários assuntos, é uma capacidade rápida. Capela, você quer Só falou direito de resposta? Não é que foi besteira, não. Não falou besteira, sabe por quê? Eu acho engraçado. É o seguinte, eu acho muito engraçado quando é o Abel é uma coisa, quando é qualquer outro treinador é outro tipo de tratamento. Mas por que será? Por que será? Eu vou explicar o porquê. O próprio Everton, quando tem uma pequena crise em Cruzeiro em Galo, é o primeiro a pedir a degola da cabeça de qualquer treinador que passa por lá. O Roger Machado, recentemente aqui, menos investimento, menos tempo pra treinar, 2 jogos já estavam pedindo a cabeça dele. Mas o Abel é um catado em campo e vocês passam tudo com um time que é um catado em campo. Capelanes, calma. Gente, vem cá. Esse é o Depay, ó. Esse é o Depay, Everton. E outra coisa, Everton, eu quero falar uma coisa pra você, Everton. Eu acho e pode recortar isso aí, depois me cobrar lá na frente. Tá imitando o Memphis. O torcedor entende de futebol tanto quanto a gente aqui. É que a gente tem a TV e tem o microfone pra falar. Mas o cara que tá na rua, o cara que tá no estádio entende de bola também. E eles estão cobrando porque eles sabem que no final do ano, se continuar dessa forma, o Palmeiras não vai ganhar nada, com quase 1 bi de investimento. Que por falar em 1 bi, vocês estão devendo pra caramba aí, tem que pagar as contas pra não fechar aí. Que isso? Só pra deixar bem claro aí também, tá? Não quero falar com esse cara. Tira ele daí. Meu Deus, mas que mistura. Olha lá. Ele quer o Memphis do Galo. Quer o Memphis do Galo. Everton! Olha lá. Agora só ouço você, Renato. Agora só ouço você. Aliás, o marrom estava em desuso. Você começou a usar, todo mundo no mundo, até as Kardashian estão usando marrom agora por sua causa, né? Um negócio impressionante. O Capelanes, ele fica nessa de torcer. Eu já falei que é um grande torcedor de tese, né? Um grande torcedor de tese. E falei, quando você aposta que a sua tese... torcedor de tese, Renato, fanático. Ele tem sócio torcedor de tese, sabe? Porque é o seguinte, ele fala groselha porque ele sabe que tem outros componentes aí que não garantem o Palmeiras ganhar tudo mesmo, tendo dinheiro e tendo um grande elenco. Óbvio. Então, no final das contas, ele fala, eu avisei, porque eu é que sei, porque eu é que conheço. Não é isso. Se ele prestasse um pouquinho de atenção no que eu disse anteriormente aqui na minha entrada, ele me daria razão. Sabe por quê? Porque nessa aí, ele não tem a mínima condição de ter capacidade cognitiva para formular uma... Ô, Everton, presta atenção. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro torcedor de tese. Ele é o primeiro a falar que o Palmeiras é candidato a ganhar tudo. E aí, a tese dele é válida. Mas quando eu falo que o Palmeiras com essa bolinha não vai ganhar nada, aí eu sou torcedor de tese. É que eu não fico em cima do muro e não passo pano por um trabalho ridículo como é o do Abel hoje em dia. Que nem todos vocês fazem aqui. A diferença é que você quer ver o Abel Deixa alguém falar um pouco. Você quer ver o Abel fora do Palmeiras, assim como todos os outros torcedores que não torcem para o Palmeiras querem ver o Abel fora do Palmeiras. Entendi. Porque então quem quer o Abel fora não torce para o Palmeiras. Porque você é da Timão Press. Você é da Timão Press. Você quer ver ele fora do Palmeiras para enfraquecer o Palmeiras. Entendi. Mas você acha que o torcedor que tá cobrando quer o Abel fora? Quem são vocês para falar se o cara torce ou não torce porque ele quer a saída de um treinador? O Cicinho e o Sgarbi pediram a saída do Roger. Eles não são São Paulinos? Mas peraí, não fosse pelo que eu entendi, o torcedor do Palmeiras, doutor Marco Aurélio Cunha, ele cobrou os jogadores. Quem não teve vontade, segundo o que foi manifestado no fim do jogo, foram os jogadores. E aí, doutor, não o Abel? O Abel fez uma entrevista muito boa ontem, até inteligente. Primeiro, ele concordou com todos os repórteres que questionavam o jogo do Palmeiras, para não arrumar polêmica. Eu concordo com você, você está certo e tal. Deu umas sublinhadas ali da questão do calendário, como sempre, e disse claramente que a equipe não se comportou como ele gostaria. Faltou alguma coisa, ele não quis dizer envolvimento, qualquer coisa nesse sentido, mas ele deixou claro que a equipe poderia produzir mais e não produziu. Então, acho que a entrevista dele foi coerente, foi boa.
ele não deixou de admitir que o time jogou mal, assumiu sua responsabilidade, somente falou dos problemas paralelos que todos os clubes têm. Eu acho que o Palmeiras perdeu na hora que pode perder. E, vocês aí que são, que fazem o prenúncio do caos, muitas vezes seu Capelanes. Muitas vezes uma derrota dessa faz um bem danado pro grupo. Faz um bem danado. Vai tomar uma lapada do Flamengo no sábado e vai fazer bem. Agora aprendemos uma lição de vida. Perder faz bem. Então percam na vida que vai fazer bem pra vocês. Percam. Mas é que não tem como ganhar sempre nem perder sempre. Ótimo. A gente já ganhou aqui. Muito bom. Olha, tem uma frase que é assim, sofrimento é ruim, mas depois que passa, é muito bom. Eita, peraí, sofrimento é ruim. Anota isso aí, Ronaldo. Para-choque de caminhão. Frase de caminhão. O Edu aqui no programa é o cara que nunca passa fome. Aí quando passa, vai pro hospital, fica louco. Pois aconteceu. Não tá acostumado. E o Santos, não foi o Palmeiras, chega de Palmeiras um pouquinho. Ufa. O Santos empatou com o São Lourenço e Gabigol falou. Nossa. Eu acho que a gente não consegue manter a consistência. A gente acaba indo pra trás, deixa de jogar, dá chance pra eles. É complicado. Eu posso falar aqui milhares de motivos que fez a gente tomar um empate. Só que também tem coisas boas, mas não adianta nada, né? Como você falou, joguei bem, fiz gol de assistência, mas no final nenhuma. Pois é, gente. Chico Garcia, o Santos estava 2-0, parecia bem, de repente sofre o empate e sentiu o gol, sofreu até o final. Roteiro repetido. Isso é crise, né, Chico? Isso é crise. Se a gente pegar os últimos jogos do Santos, depois dos 60, 70 minutos, ali sempre toma gol, muitas vezes estando à frente do placar. É um time que, como disse o Gabigol e o Cuca também na entrevista, né? Eles constroem o placar e tem alguma coisa que acontece que eles não conseguem segurar. Físico. É impressionante. Tem a questão física, porque eles acabam, né, sendo superados muitas vezes em disputas, em duelos, que denota isso. Mas também tem uma questão de elenco, falta de concentração. O elenco tem as suas limitações. No gol de empate, por exemplo, o meio-campista do São Lourenço ali dominou de costas na entrada da área, girou, deu um passe. Que isso, Santos? Ganhando o jogo em casa. Então, de novo, o roteiro se repete. E assim, não vejo perspectiva. Aliás, continue assim, né? Porque sábado é Santos e Grêmio. Confronto direto. Um empatezinho seria legal. Nossa aí, né? Senhora. Só que empate. Ô, Cicinho, e o que chamou a atenção é que o Cuca cansou, pediu contratações. Mas com que dinheiro, né? Pedir é fácil, agora eu quero ver ter dinheiro. E o Alexandre também. Matos? Não, aí a questão é o seguinte, se você for no mercado também, não tem jogadores que vá resolver o problema do Santos. O Santos tem que concentrar, tem bons jogadores aí, tentar recuperar o Rony, tentar recuperar o Arão, não sei, o Santos... O Atlético Paranaense não estava querendo contratar o Rony? Venha. Recontratar. Venha. É isso aí. O Everton falou que ele ia pro Corinthians. Eu vou falar a verdade, caberia até no São Paulo, viu, Rony? Se você quiser dar um pulinho ali... Eu bato... quero, aí. No Inter também. Eu bato na tecla... Caramba, leilão pelo Rony. Não, mas eu bato na tecla de que o time do Santos não é bom, não. O Santos tem alguns jogadores de qualidade, claro, só que você para... O elenco, no caso, né? Você para pra ver o elenco, toda vez que o Santos tem que mexer no time, é um desespero, cara. O nível cai muito, muito, muito. Já tem jogadores no time titular que talvez não sejam do nível que se espera do Santos, claro, para conquistar grandes coisas, brigar por títulos. Aí o banco, então, na minha opinião, o Santos precisa contratar principalmente pensando no elenco, porque... E outra, inacreditável, né? Cuca ontem disse, todas as trocas que eu fiz não foram táticas, foram por necessidade. Mas a galera aqui acha que não tem que poupar. Não tem controle de carga. Não, tem que jogar todo jogo. Irmão, aí os caras você cansam. quer controle de carga? O jogo fica ruim, vai trabalhar na perde alfândega. jogo. Então tá tudo bem. Eu repito, vai trabalhar na alfândega. Continua assistindo esse futebol paupérrimo e você tá feliz, né? Mas você ele tá até feliz. falou que o Roleiser, que é um dos destaques do time, pediu pra sair no primeiro tempo. E ele falou, segurei até o intervalo ainda. Todos os caras que saíram foram por questões físicas. Todos. E aí vocês acham que tá tudo bem, que tem que jogar de 2 em 2 dias. Porque o argumento do Chico, eu entendo a braveza do Chico, porque o argumento dele não se sustenta. Uma vez que eu vou trazer um outro argumento pra você, machucar e não jogar nada. Não precisa de gritaria no programa. Pra que gritaria? Calma, Chico. Porque você não ouve. Eu tô tranquilo, eu não tô bravo, calma. Eu tô querendo dizer o seguinte. E contra o Curitiba? E contra o Recoleta? E contra todos os times inferiores ao Santos?
Aí não entra esse argumento. O Cuenca, aí não entra esse argumento. Do mau desempenho? Que o elenco dos outros é muito pior, que o time dos outros é muito pior. Só que a gente não analisa o trabalho péssimo do Cuca também. Aqui ninguém falou, e eu tô aqui pra falar. Fora Cuca também, pô! Que isso, calma também. Voltamos, é melhor parar. Penharol e Corinthians? Bebida Renata, e pelo visto, com esse frio que está em São Paulo, vocês vão ficar secando o Coringão, né? Mas tudo bem. Eu não. Porque... Eu dependo de algumas coisas. Você é o dos blogueirinhos aí. Chega blogueirinho, vai. Eu dependo da minha noite ser boa. E lá vai estar mais frio, é verdade. Eu espero que eles estejam com vontade. Porque contra o Botafogo faltou vontade. Eu não vou nessa linha do Chico aí. Que, para isso, até igual a torcida do Palmeiras que pediu, falou que os jogadores estavam sem vontade ontem. Porque eles estão acompanhando o jogo repetido. A torcida do Palmeiras está acompanhando o jogo aberto e está vendo a seriedade que o Capela está levando o Abel na competição. Mas o Corinthians, estou falando do Corinthians, espera aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Corinthians hoje vai se classificar em primeiro do grupo, já é praticamente o primeiro, né? Verdade. Só precisa empatar realmente para ser esse time que vai chegar em primeiro. Só que é o seguinte, mas não tá buscando a melhor campanha geral? Então, deixa eu falar, campeão da Libertadores, é o Penharol, não é qualquer timinho. Que mas vai... Já que você falou do Penharol, peraí. O Penharol... Transferban, toma aqui o Penhorol. Toma Penhorol. Vamos trocar. Penharol e Penhorol. Isso, toma aqui, ó. Vê se você achou a boleta. Vai pagar o Transferban. Vai deixar, ó. Vai pagar o Transferban. Esse aqui é pro Rames. Não, tem demais. Esse aqui é pro Mito. Esse é pro Dorival. Não, o Dorival falou que eu ia receber depois. Arboleda, você achar Arboleda. Já pagou o Transferban? Do Crespo. Vai faltar pra pagar o Transferban. Do Crespo você entrega, porque o Cicinho não vai entregar. Daniel Transferban, 7 milhões e meio, não vai dar. Pode incrementar aí. Incrementa aí. Peraí, Cicinho, pra reformar o castelo, Agora aqui pra gasolina. Esse aqui é pro... Rapaz. Esse aqui é pro... Vai faltar pra você. A taxa do Arboleda. Sabe qual que é pior? Quando o cara tá devendo e quer emprestar, hein? Já que eu tô devendo, eu vou ficar com esse seisão aqui. Pronto, obrigado. E leva o serrote que machucou o Então, como é que vai ser o confronto de hoje à noite? Aqui, câmera. Vai lá. Penharol e Penhorou. E o se lascou. E o Garro e o Charles, que eles vão pagar o Garro e o Charles? Paga o Garro e o Charles também, viu? Bom, agora esse transfer, pra quem não sabe, é uma dívida pelo José Martínez, lá com o Philadelphia Union. São 7 milhões e meio de reais. Dá pra pagar, né, Rona? É só fazer um jogo lá dentro da arena que dá 7 milhões, 2 joguinhos de 7 milhões. Ronaldo, mas só pra entender, o Corinthians... Mas daí tem que dividir com alguém. Cara, o Corinthians Dividir contratou... por quê? Você também tá querendo dinheiro? Vocês que se viram com o transfer lá no Sul, velho. Não, mas o Corinthians contratou todo mundo e não pagou ninguém, cara. Não é possível isso, cara. O São Paulo tá fazendo escola. Tamo junto. Tá fazendo escola, São Paulo. Tamo junto, também. E palpite! Então, qual é o jogo do palpite, Cicinho? Penharol e Penhorou. Vamos lá, Edu, você começa. 1-0 pro Penharol. Aprendeu, né? Em cima do Penhorou. Olha lá, o Edu tirou a casquinha. E você, Cicinho? Penharol 2, Penhorou 0. O cabelo parece Miena. É o Hard. Miena. Sabe Miena, bichinho Miena? Ele falou Mieda. E aí, Capela? Mieda, né? Frio em Itaquera. Ainda assim o Corinthians vai ganhar. Itaquera não, é lá em Montevidéu. Frio no Uruguai. Bom dia. Pior ainda. É nossa casa Uruguai. 0-0, então. Pronto. Tá bom. Bom dia pra mim, né? 1-1. Corinthians classificado em primeiro. Vai, Corinthians. E você? Boa, doutor. Esgare. Doutora corintiana, 2-0 pra nós. Penharol. Eu amo o Diego Aguirre, mas não sei não. Acho que hoje é também esse 1-1. Não, tá bom, aí tá bom. Tá bom, Quando você puxa pro Corinthians, é um pé gelado. Não, o Penharol é um dos piores times que eu vi nos últimos anos do Penharol. E aí, Ronaldão, pra acabar a história, antes do Chico. 1-1 também. Um empatezinho classifica, é isso aí. 1-1 vai ter felicidade, cara. Opa, tá vendo? O vinhozinho também. O importante é o objetivo. E você, Ronaldão? Vocês ficam aí secando o Corinthians. Você acertou e cravou na última vez, lembra? Vocês sumiram do grupo, então não apareçam hoje, hein? Que vai dar um azar desgramado. 2 gols, Lingard e Yuri Alberto. Tô falando isso aí também. 2-0. 2-0. O Penhorou. Muito bem. Acabou por hoje. Amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Uma tarde maravilhosa pra todo mundo. Tchau. Jogo da Itaquera, não?